nível 3 meses o tempo de colheita, né? Então, foi uma mobilização de junho a agosto de 2021. Ao todo, foram 65 questões, divididas em 6 blocos, e eu não coloquei aqui, mas foram 111 experiências. Então, foi algo até que a Simone chamou a atenção, né, lá no documento, que eu tinha esquecido de especificar, porque tinham 114 experiências, mas 3 pessoas da Horta Dandara responderam mapeamento, e uma pessoa da ONG Pedra d'Água, né, também escreveu a mesma pessoa 2 vezes. Então, essas experiências repetidas, elas foram subtraídas, né, para não gerar dados repetidos e acabar que a análise ela não ser condizente com o número de fato de experiências que responderam, né, os formulários. Então, ao todo foram 111 questões e esses 6 blocos, né, divididos aí entre diferentes perguntas e questões para serem respondidas e futuramente analisadas. No caso do projeto, a gente selecionou 15 questões, assim, foi um dos mapeamentos que teve mais questões analisadas, né? Está lá no quadro do documento online que foi compartilhado. Então, a gente buscou olhar para as localizações, né, dentro da RMR por município, por zona. Como Recife tinha um número maior de experiências, né, a gente colocou uma lupa sobre Recife para ver quais os bairros estavam com mais experiências, enfim, protagonizando mais experiências em agricultura urbana e periurbana, a participação das experiências por gênero, os temas, a participação por raça ou etnia, as formas de cultivo, as espécies cultivadas, o tipo de arranjo organizativo, o destino da produção, a infraestrutura das experiências, o acesso a apoio público ou privado, a participação social e a relação com a saúde. E trazendo brevemente algumas dessas, né, trazendo essas questões muito brevemente, assim, a gente vai olhar, por exemplo, para a localização das experiências mapeadas, né, porque juntando todas, a da articulação com o balanço, né, da secretaria. Essa é a estrutura do mapeamento, né, esse quadro das perguntas das categorias, né, que o projeto analisou. E aqui tá os gráficos rapidamente, né, que trazem algumas questões, né. Fica muito explícito essa questão do direito à cidade, né, quando a gente olha para onde as experiências estão localizadas, né, mais na Zona Norte e Zona Oeste. Então, tem uma história aí da ocupação da cidade, né, a partir do centro, que é empurrada e vai ocupar as áreas de morro, né, principalmente da Zona Norte, tem essa proximidade da Zona Oeste também com a área central, e faz com que essas zonas elas também concentrem comunidades, né, periféricas populosas, com grandes desigualdades, né, quando a gente vai olhar para os indicadores dessas comunidades, assim, desigualdades sociais, principalmente. E aí está aqui também, né, a relação dos bairros. Então, tem Torreões, mas em segundo está Passarinho, né? Tem uma ONG que cadastrou muitos agricultores e algumas agricultoras que a gente não tem muita relação em contato, né? É algo ainda a se vê enquanto articulação, mas o segundo bairro, por exemplo, é Passarinho, né? Que tem um movimento forte com as mulheres com a agricultura urbana, e a gente vê como esses espaços também de hortas comunitárias, né, do quintal produtivo, enfim, também são ambientes de experiências em que as mulheres estão muito à frente no território da RMR, assim, e trazendo diversas temáticas, né, de maneira geral. Então, agricultura urbana e periurbana é a principal, né, mas também tem várias outras, como alimento, a questão da segurança e soberania alimentar, cultura e comunicação, a questão da educação e construção do conhecimento agroecológico, né, mulheres e feminismo, a questão da terra, território e ancestralidade, a própria questão do cooperativismo, da economia solidária. Então, são diversos temas aí que atravessam as experiências de agricultura urbana e periurbana da região. Então, quando a gente vai para a participação das experiências por raça ou etnia, fica muito explícito, né, a participação
da população negra, aí juntando preta e parda. Tem uma coisa muito específica do mapeamento de Recife, que é a categoria afro-indígena, né? Essa conexão entre as culturas indígena e africana é algo muito característico do nosso território, que não apareceu em nenhum outro território. A própria questão de gênero, né, que os homens estão um pouco mais à frente do que as mulheres, e esse resultado ele tensiona, né, o reconhecido protagonismo feminino na construção da agricultura urbana no território da região metropolitana, né? Então a gente tem alguns exemplos que os 3 encontros de mulheres e agricultura urbana, né, o próprio movimento Ocupe Passarinho, a atuação das mulheres, né, do MTST com a cozinha solidária. Então, esse dado também é algo a ser refletido, que a gente também, né, coloca na análise esse questionamento. Esse quadro aqui com esses gráficos é para dar mais ou menos uma noção da estrutura mesmo das experiências. Então, a gente vai olhar para a forma de cultivo, né? Quais são as espécies cultivadas, qual é o destino da produção, como essas pessoas percebem a sua experiência, qual a infraestrutura que elas têm acesso para poder fazer essa produção. Então, a gente viu que menos da metade, por exemplo, tem água encanada, né? Tem rede de esgoto, pouquíssimos ainda, 22 experiências têm acesso à rede de esgoto, né? Por exemplo, a coleta de lixo é menos também de 50%. Então, a gente vai construindo, né, esse olhar para a estrutura das experiências mesmo, né? Porque, ao mesmo tempo que tem uma importância no território, né, produz comida, está sendo uma experiência familiar, como a gente está vendo aqui, de agricultura urbana e periurbana familiar, mas, ao mesmo tempo, né, está com infraestrutura precária e não recebe apoio público. Quando a gente vai ver apoio público ou privado, né, 75% informaram que acessam, mas quando a gente vai ver, às vezes também a própria assessoria técnica da rede, mas, sobretudo, as organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil que estão, né, dando apoio e suporte a essas experiências, né? A universidade também ela aparece, mas é muito essa questão das organizações da sociedade civil que, através, enfim, de projetos, né, editais, dão esse suporte às experiências, assim, mas apoio público direto mesmo, com políticas, isso é inexistente. E a relação com a saúde, que é a última, né? Então, a relação com a saúde, ela não teve uma questão específica, né? Perguntava lá no mapeamento sobre as problemáticas de saúde, mas mais diretamente essa relação das experiências com a saúde, ela foi algo que a gente foi observando no decorrer das respostas das diferentes categorias, né, de temas, de tipo, o ambiente, a infraestrutura. Então, a gente observou, né, a forte relação com a saúde dessas experiências a partir das respostas, né? Muitas informaram realizar compostagem, né? O cultivo de plantas medicinais. Na descrição, né? Muitas também vinham falando dessa importância do uso das plantas medicinais, o projeto, né, de plantas medicinais, saúde e agroecologia, as farmácias vivas, as práticas de cuidado com a saúde e medicina tradicional. Então, essas categorias elas foram saindo na medida em que a gente ia vendo as respostas das experiências e todos os números, né, de quanto foi de quantas experiências responderam, né, tudo está lá naquele documento, então não vou me especificar com números, porque vocês podem ir lá depois e ver com calma. Mas essas foram as principais categorias que sobressaíram. E aí, algumas reflexões, né, elas podem vir a partir do olhar de todas essas questões que a gente trouxe a partir da análise feita, né? Então, primeiro, se usa muito, assim, no decorrer da rede, né? Eu falo também nesse lugar que participa da rede. Então, há essa denominação, identificação das experiências mapeadas a partir, né, da agroecologia, da agricultura urbana de base agroecológica. No mapeamento tem
as experiências de agroecologia urbana, periurbana e rural, e muitas das respostas trazia também o periurbano, então agricultura urbana e periurbana. Então, para a gente, por exemplo, está fazendo uma análise, está fazendo isso baseado no mapeamento, trazendo esse protagonismo da rede também, ficou um pouco confuso de como, de fato, a gente utiliza a categoria que identifica as experiências de interesse da rede, né? Então, é agroecologia urbana, é agricultura de base agroecológica, é agricultura urbana e periurbana. Então, faltou essa questão, né, mais explícita da categoria utilizada, e também o mapeamento traz rural, que foi também um momento, né, de trabalho junto com a Ana, que estava acontecendo principalmente em Paulista. Então, tinha experiências que eram periurbanas e rurais, né, que também acessou o mapeamento, mas que a articulação, né, como é que acolhe isso. De fato, a gente pode utilizar agroecologia rural na RMR, então isso é algo também para o grupo refletir, né? Ficou explícito também a questão da falta de recurso, né? Foi uma mobilização em rede, os limites do mapeamento virtual também foi algo, né, que dificultou bastante esse acesso a telefone, tablet, computador, o acesso à internet, né? Muitas vezes não chegava a população de fato de interesse do mapeamento, a própria pandemia de Covid-19, né, também foi uma dificuldade, a abrangência da articulação nos territórios da RMR. Então, a gente vê que 98 experiências estão localizadas em Recife, e aí, na medida que agora tem o projeto, né, que tem o Sabiá, a FASE, a Casa da Mulher do Nordeste, né, são várias regiões, são várias comunidades na região metropolitana, então esse mapeamento foi antes de várias movimentações acontecerem, né, estarem acontecendo agora. Mas aí mostra também esse limite da articulação mais centrado também em Recife, que na medida que vai, né, se distanciando desse território, vai também diminuindo esse poder de articulação. A própria inspiração metodológica, né, no agroecologia em rede, então as categorias usadas, né, para definir as experiências com o tipo e o ambiente, os temas principalmente, né, com a árvore temática do agroecologia em rede. Então é uma potência também, porque outro território também utilizou, né, essa árvore temática, e aí a gente consegue ver o que se assemelha, o que se distancia, né, mesmo quando a gente está falando de agricultura urbana. Então, intensifica essa diversidade que a gente fala de territórios, de sujeitos, né, e de práticas de agricultura urbana também. Com relação à raça e gênero, o mapeamento da articulação foi um dos 2 mapeamentos que contou com a identificação de raça e etnia, e um dos 5 que identificou a participação por gênero. Então, isso foi muito importante, porque traz elemento para a gente também estar falando de que sujeitos são esses, né, que estão praticando agroecologia urbana, ou agricultura urbana de base agroecológica, mas quem são esses sujeitos, né? Porque a gente não constrói políticas públicas, enfim, sem de fato ter essa caracterização de quem é que está nos territórios fazendo, né, agricultura urbana. Essa questão também das mulheres, né, liderando menos experiências, então tem esse limite do mapeamento por autocadastro, né? A gente precisa considerar também a sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidados, que se intensificou com a pandemia de Covid-19 e que sempre se mostrou historicamente ser um dos maiores impeditivos, né, para as mulheres se envolverem com qualidade nas atividades nos seus territórios. E também, assim, a produção dos quintais das mulheres, né, no mapeamento também é algo muito relevante e que também traz elemento para estar contrapondo alguns dados também, como esse da relação de gênero, né? O direito à cidade e justiça ambiental, né? Então, as experiências mapeadas, a gente observou que estão, em grande maioria, nas periferias da cidade, né? Coloquei até aqui também um exemplo do Rio de Janeiro para mostrar como essa análise ela intercala, né, com várias outras questões diversas dos territórios nesses 6 de referência. Então, tem essa problemática também do Rio de Janeiro, né, atrelada à segurança pública, e que isso cerceia as dinâmicas do território, né, de transporte, de lazer, com a questão da milícia, por exemplo. E, além dessas problemáticas, a gente também acessou, né, alguns mapeamentos
que trazem ocupações urbanas, assentamentos, quilombos, terreiros de religiões de matriz africana, né, para qualificar esse olhar para as agriculturas urbanas, além de contribuir, além de trazer essa perspectiva de que a agricultura urbana não é só a produção de alimentos, né, também está vinculado com a questão das culturas alimentares, né, com a sustentabilidade, né, baseada em diferentes cosmovisões e práticas tradicionais, né, de diferentes populações, como os indígenas, os quilombolas, por exemplo, né, os terreiros de matriz africana. E aqui é um exemplo da questão da saúde, por exemplo, como é tratada no projeto, né, porque a gente está pensando a publicação também da análise desses diferentes 6 territórios. E quando a gente vai olhar para a saúde, por exemplo, a gente traz essa perspectiva emancipatória, né? Então, a gente está falando de saneamento e territórios saudáveis e sustentáveis, então isso inclui a água, né? A compostagem, que, como vocês podem olhar mais detalhadamente no documento, né? É uma prática muito forte nas experiências de agricultura urbana, né? Que o mapeamento mostra. Então, a água, né? A compostagem, a ver essas práticas também como serviços ambientais, né? A questão atrelada à qualidade de vida, a segurança e autonomia alimentar, também nessa perspectiva da cultura alimentar, né? Da nutrição, da comida de verdade, sem veneno, o cuidado com a saúde, né? Para além das práticas medicinais, mas também para além das plantas medicinais, né? Do cultivo, mas como essas práticas também da saúde com as plantas, né? Estão aí fortemente relacionados com essa questão da saúde. E aí para não só para a saúde, mas também para outros marcadores, né? Porque além da saúde a gente tem raça, gênero, direito à cidade, justiça ambiental como marcadores principais assim que orientam, né, a nossa análise dentro do processo. E por enquanto é isso. E aí, antes de finalizar, né, como a Marília e a Lorena elas entraram um pouquinho depois, eu vou pedir só para que elas se apresentem, né, para a gente poder. E aí eu passo para vocês, tá? Marília. Bom dia, pessoal. Sou Marília, estou falando aqui de Campinas, São Paulo, e estou como pesquisadora junto com Karine, junto com Priscila nesse projeto. E estou aí auxiliando no descritivo dos rios do tempo de cada território nesse momento. É um prazer conhecer vocês e valeu pela apresentação, Karine. Bom dia, gente. Agradecer a Karine a apresentação. Meu nome é Lorena, eu coordeno o projeto de agricultura urbana e saúde junto com Douglas, que já se apresentou. Rapidamente queria dizer assim que para a gente, enquanto pessoas responsáveis, né, por esse cuidado desde o lugar da coordenação do projeto, é uma alegria a gente poder estar reconhecendo a rede que ficou durante o período todo do ano passado intermediada pelo trabalho incrível da Jaque e da Karine, né? Então, também é um momento de apresentação de resultados, ainda que muito rapidamente, mas é um momento também que a gente começa a afirmar esse contato mais direto com a rede, dizer aqui que a gente está, enquanto projeto, à disposição para ouvir agora nessa rodada e daqui em diante dúvidas, entender como a gente segue também em parceria. Esse é um momento, né, desse ano que a gente escolhe, a partir desses resultados apresentados e do trabalho que está sendo feito nos outros territórios, de sistematizar os resultados, conseguir produzir conhecimento, olhar para eles e seguir em frente. Então, é um ano muito voltado para a sistematização, para essa publicação. Então, eu sei que a gente não tem muito tempo, né, mas também, caso tenham questões, né, voltadas a essa publicação e a construção, a gente está aqui para ouvi-los. Pronto, gente, passo para vocês aí. Obrigada. E a apresentação para a gente aqui que está presencial foi meio difícil no áudio. Não foi.
não teve qualidade, muita qualidade, Karine, para a gente aqui nessa apresentação que tu fez, por conta dos recursos que a gente está aqui mesmo, né? Ficou difícil para a gente esse modo híbrido. E assim, ao meu ver, eu acho que a gente tem que marcar um outro momento, todo mundo só virtual, para poder a gente conseguir entender, porque vocês conseguiram entender o que ela falou? Eu tenho uma sugestão, já. Deixa eu ver na rede conseguir ela. Deixa eu ajudar ela. Não deu para a gente. A gente teve um problema com a caixa, porque a gente teve uma atividade aqui nas bases, 2 dias que a gente usou a caixa, e ontem a gente deveria ter deixado ela ligada para carregar. E a gente não deixou, então ela teve que carregar aos poucos. Eu proponho que a gente pudesse, não marcar uma outra reunião, mas que a gente pudesse ler aqui coletivamente e poder mandar para vocês com algumas observações. Porque, na verdade, eu acho que eu pessoalmente senti falta de alguma relação com a questão da justiça socioambiental, a questão do racismo ambiental e a questão da agricultura urbana e a infraestrutura. Né? O que liga as pessoas nos territórios, além da questão da segurança alimentar e nutricional, mas tem um debate que é muito forte, que é essa coisa da cidade e a agricultura, né? Falta de espaço para plantar, né? As pessoas falam a comercialização. A gente tem um problema anterior à comercialização, que é ter espaço para fazer a produção. Entende? Então, assim, acho que a gente poderia pontuar algumas coisas que pudessem ajudar também vocês a colocar nessa leitura que vocês fizeram. Eu achei muito bacana. Muito massa o trabalho aí que vocês apresentaram. Mas se a gente tivesse entendido que a gente pudesse fazer isso ainda aqui agora, aproveitando que a gente faz uma leitura mais tranquila, bem do material, e depois pontuar algumas questões e encaminhar para vocês. Pode ser? Pode, tranquilo. E assim, eu acho que a gente pode marcar também esse virtual, então, depois, só para pegar essas questões, assim, né, de encaminhamentos, de sugestões, né, finais com relação ao mapeamento. E a gente pode finalizar a nossa sistematização e socializar a nossa leitura também desse diagnóstico que a gente fez, que é coisa que a gente pretende fazer hoje também. Ouviu? Fala muito baixo. Ouviu esses moretenses, Karine? Que pode enviar a apresentação, né, que foram feitas também pelas organizações e por ela para a gente. Ou entendi errado? Isso. Vem para cá, vem para cá. É mais ou menos isso, Karine. Assim, o que eu pensei foi que a gente pode unificar nossas sistematizações, análises, porque foram 4 pessoas, o questionário tem 48 perguntas, a gente dividiu em 4 pessoas, e aí hoje a gente, se der tempo, não sei, porque também a gente iria unificar essas interpretações e sistematizações. Feito isso, unificado, aí socializaria com vocês a nossa leitura. Não é isso? Isso. Na realidade, é o esforço da gente apontar mais algumas questões, como o Mary falou, né, a partir do olhar da região metropolitana do Recife, né, com foco na região metropolitana do Recife. Mas tem pessoas inscritas aí. Tem pessoas inscritas aí, levantaram a mão. Edilene e Quintal de Rafa. Fala, Edilene! Edilene? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo bem. Veja, Seu pessoal lá. Bom dia para nós e para vocês. Como algumas pessoas já falaram, a apresentação foi assim meio fragilizada, mas por conta da tecnologia. Eu mesmo fiquei muito sem escutar algumas coisas, escrevi algumas coisas que eu escutava para me ajudar
memorizar. E eu concordo realmente que precisa se marcar uma outra conversa para a gente realmente ter mais habilidade nessa questão desse mapeamento, que está muito rico. Agora, também houve essa divergência da tecnologia não ajudar muita gente, no caso, mas acho que para mim foi meio difícil. E também quero dizer o seguinte, na questão das plantas e das hortas, a gente precisa também pensar no escoamento. Aqui em Paulista, tem a questão dos terreiros. Os terreiros, eles têm muitas plantas medicinais e muitas ervas. E essas plantas, elas não têm muita dificuldade porque são usadas entre eles e elas. Mas as pessoas que têm a horta, para levar esse material para comercialização, a gente também precisa pensar como será esse ponto de partida para essas pessoas. Plantar, colher e, aliás, plantar, produzir e vender, né? Que no caso comercializar, que a gente usa muito a questão comercializar por conta da economia solidária, a gente não fala muito de venda, que venda tem uma história muito pelo capitalismo. Então é isso, mas eu fiquei muito satisfeita, a apresentação teve a sua positividade e vamos marcar uma outra conversa, tá certo? Estou aqui para aguardar o que vai ser de encaminhamento. Obrigada. Valeu, dona Edilene. Acho que agora é a Rafa, né? Depois o André. Bom dia, gente. Sou Rafaele, né? Para quem não me conhece, daqui de Pernambuco, extrativista de açaí, moradora aqui de Dois Irmãos. Tive a oportunidade de conhecer a Marília já, né, na Rega. A gente teve a oportunidade de já viajar de Kombi, lá da terra dela para cá, assim. Que massa ter tu aqui, mana. Muito axé, assim, muita gratidão, né, de ter tido essa iniciativa, nasceu da gente no momento de pandemia, genuinamente, né, a gente nem sabia que ia desdobrar no projeto, sabe? Então, ele aconteceu verdadeiramente da força dos nossos esforços coletivos, sabe? De entender que seria o norte, assim, e então ter isso refletido no projeto e convergindo com outras experiências, né, traz para a gente a perspectiva de que a gente estava no caminho certo e é só gratidão, né, de ver resplandecendo, e concordo com o pessoal, assim, eu fiz a gravação, né, desde que eu cheguei, Karine, então eu posso estar compartilhando também a gravação para já ir adiantando o entendimento das pessoas, né, de como foi a apresentação, junto com a apresentação que tu vai encaminhar, e aí a gente marcar essa próxima reunião, assim, de fazer esses ajustes finais. Gratidão, galera, tamo junto. Andréa? Oi, compas. Bom dia a todas. Bom, eu não. Para quem? Hã? Bom revê-la! Isso. Algumas a gente se encontrou ontem. Depois de quase um ano doente, estou aos pouquinhos retomando minhas atividades. Segunda-feira já volto ao trabalho. Então, eu queria... Bom, eu sou a Andréa Buto, para quem não... tem umas pessoas que eu acho que a gente não se viu ainda. Sou da Marcha Mundial de Mulheres, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e na articulação eu atuo a partir, né, da ação que se faz, né, e principalmente nos últimos 2 anos, em Paulista, em Palha do Arroz e em Condor Cabo Gato. Bem, eu queria parabenizar pelo trabalho, Karine, acho que foi uma ótima apresentação, pena que algumas colegas não puderam participar, acompanhar, né? Acho que tem muita informação relevante, e que o que eu queria contribuir aí na reflexão, na linha, né, do que algumas companheiras estavam sugerindo, né, para a próxima apresentação, talvez nisso, né, que chamou a atenção, né, desde o início. Eu lembro muito do diálogo com a Anne Érica lá atrás, né, que era essa surpresa, né, desse protagonismo maior de homens. Eu acho, minha sugestão, não sei se vocês já fizeram na análise um esforço nessa direção, mas eu acho que podia haver a proporção de homens por empreendimento,
porque se faz uma análise global, eu acho que pode dar essa distorção, entendeu? Pelo que eu entendi, mas Karine pode esclarecer, houve uma das organizações, né, em que tinham que houve a resposta de muitos agricultores, né? Então, eu acho que considerar isso na análise pode dar um outro resultado, né, na interpretação. Então, era essa sugestão, né? Acho que, bom, considerando o trabalho que foi feito a partir da Rural, eu acho que essa coisa, né, da inexistência do público, né, não acho que é muito correto, né? Assim, não é financiamento, né, de ações, mas houve um processo, né, de implantação, inclusive, de horta, né, como foi o caso lá de Paulista, que foi feito a partir da UFRPE, e o trabalho, né, também, que foi feito com recursos, inclusive públicos, né, com recursos da extensão rural da universidade, né, então, talvez isso, né, na resposta, né, não tenha aparecido, né, mas nessa linha do que as companheiras estão colocando, né, um pouco em Recife para a região metropolitana, eu acho que também relativizar um pouquinho isso. Bom, acho que eram essas questões, eu acho que talvez seja o caso, né, de a partir desse pontapé pensar como segue, né, o mapeamento, né, porque a gente sabe que ele desde o início, né, da discussão, quando eu estava discutindo questionário, essas coisas, a gente sabia que, né, que teria uma dinamicidade, né, no mapeamento, né. Bom, então é isso, e para concluir, dar um aviso aí para vocês, que bom, né, a Melaine, acho que muitas de vocês sabem, isso mudou o estado, né, que era outra pessoa que também acompanhava aqui a articulação. Penso que em breve, né, a Mancha deve alterar suas representações. Okay? Um abraço a todos. Alguém quer dar mais alguma contribuição? Vocês colocam. Eu queria responder rapidinho só a professora André, assim, agradecer a Rafa, né, e a André pelas colocações. Daria como encaminhamento mesmo a gente tentar fechar essa data, né, e ver o que realmente é melhor nesse momento para a gente. Se aí a gente marca uma outra reunião só para encaminhar, né, as contribuições finais, e a gente também recebe as observações de vocês para incorporar, ou se recebe só as observações, né, e depois compartilha o documento final. Então, acho que é para o grupo avaliar mesmo o que é que faz mais sentido agora e é mais possível também, né, dentro das agendas. E dizer à professora André que é isso, eu me expressei mal também na correria da apresentação, acho que era para especificar essa questão pública governamental, mas eu vou reforçar o link lá do documento online, né, caso você queira dar uma olhada, porque tem um quadro especificando a origem do apoio, então a gente coloca toda, né, especifica, então tem a Universidade Rural, né, tem um projeto também do CERT e várias outras iniciativas lá, mas era mais essa questão institucional, né, público-governamental. E aí eu faço essa retificação aqui também, tá? E obrigada pelas considerações, porque eu acho que essa questão de considerar por empreendimento é algo muito importante para a gente levar em conta, porque a boa parte das experiências masculinas vem de uma única ONG, né? E todas são horta comunitária. Então, acho que isso dá uma virada mesmo nessa questão do gênero, que está muito latente assim, no mapeamento. Encerro aqui. Então, até quando, Karine, a gente vai combinar aqui, dentro das possibilidades, né,
nossa, tal de análise desse documento e contribuições. Aí a gente te avisa esse prazo, tá? Mas certamente não vai se estender muito, né? Não deverá se estender muito. Assim desejamos. Nós também por aqui. O rolê está pesado. E assim, houve também essa semana, né, a vida assim meio de repente, de Lula aqui lançar, então mexeu muito com a participação de vários grupos que fazem parte da articulação, e aí a gente meio que se despreparou um pouco para hoje por causa disso. Mas a gente vai dar sequência aqui, né, das nossas análises, tanto do documento que vocês elaboraram, né, quanto das instituições que irão contribuir na sistematização, e dar um retorno o mais breve possível, e a gente informa esse prazo para você, tá bom? Tá bom, tá certo. A gente sai com a agenda hoje, né? Hoje a gente sai com essa agenda. Eu acho que é o melhor. Tá bom. E muito obrigada, gente, pela disponibilidade em participar, pelas contribuições, e sigamos juntas. Tá certo, vou fechar a sala então, tá? É isso mesmo. Tá certo. Tá bom, Fred. Obrigada. Valeu, Tchau, gente. boa Obrigado. noite aí. Obrigada, tchau.